Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 112 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Família, vou ser bem sincero com vocês. Hoje tem muita coisa, tá? Muitos assuntos aí, muita coisa aconteceu de ontem para hoje, né? A segunda-feira do Corinthians foi, assim, surreal. Então vou trazer aqui todas as atualizações para o torcedor corintiano. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, hoje temos alguns jogos, né, de Libertadores, Sul-Americana. O Vasco joga hoje na Sul-Americana, o Grêmio joga hoje, São Paulo joga hoje e Santos joga hoje também, tá? Então 4 brasileiros aí em campo pela Sul-Americana, todos jogando em casa, tá? Da Libertadores, eu acho que não tem nenhum time brasileiro hoje não. Ah, não, tem o Mirassol. Mirassol pega a LDU às 11 horas da noite. Tá? Tem Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil, outras partidas aí pra gente ir acompanhando, tá? Bom, vamos falar do nosso Coringão. Nosso time retomou, né, os treinamentos ontem. Jogamos no domingo. Ontem ali é um trabalho regenerativo para quem atuou por mais de 45 minutos no derby. Os demais atletas foram a campo e fizeram um exercício de 10 contra 10, tá? Então, trabalho ali com o técnico Fernando Diniz. 3 novidades do nosso treinamento. Primeiro, o Alex Santana já treinou com o grupo, né, que foi uma atualização que a gente trouxe ontem. Está de volta aí a equipe do Corinthians. Pedro Milans, que ficou fora do jogo contra o Palmeiras por conta ali de dores no tornozelo, né, um entorse que ele teve no tornozelo esquerdo. Treinou ontem também, então uma novidade positiva. Ainda mais que o Mateuzinho vai ficar 2 jogos fora, né, do Brasileirão. Mateuzinho joga quarta-feira, no caso amanhã, né, contra o Santa Fé. Mas nos outros jogos do Brasileirão teremos Pedro Milans. E o último, Caio César iniciou a transição física, tá? Finalmente, podendo retornar aí para amanhã, muito difícil, né? Já que ele iniciou a transição física ontem só. Então, para o jogo de amanhã, provavelmente não estará liberado. Mas, para o final de semana contra o Vitória, já temos uma expectativa alta de que ele possa atuar com a camisa do Corinthians, certo? Bom, sobre a recuperação de Memphis Depay, tivemos uma contratação, né, no departamento médico do Corinthians. O Corinthians trouxe Fermin Valera, que é um fisioterapeuta também, que trabalhou com o Memphis na época que ele estava jogando na Espanha e tal, e iniciou, né, esse tratamento do Memphis dessa lesão que ele teve. Inclusive também trabalhou com o Rodrigo Garro no ano passado, na lesão que ele teve lá no joelho direito e tudo mais. Lembram que o Garro estava lesionado, viajou para a Espanha, fez o tratamento, voltou. Então esse profissional vem para o Corinthians, tá? E vai trabalhar em parceria com o departamento médico do Timão, certo? Então para acelerar aí esse retorno de Memphis Depay aos campos, aguardamos aí o mais breve possível. A gente lembra que ele queria retornar contra o Palmeiras agora, mas ainda estava sentindo dores e tudo mais. Então, assim, ainda não iniciou a transição física, certo? Para o jogo de amanhã. Então, para amanhã já não joga. Será que para o jogo contra o Vitória? Será que no jogo contra o Barra na Copa do Brasil? Não sabemos, vamos acompanhando, tá? Essa evolução dia após dia. Bom, vamos para a parte interna do Corinthians agora, que são algumas situações, cara. Assim, é bola cantada, né? É bola cantada. Você olha e fala assim, ó, isso daqui vai acontecer de tal forma. E aí não dá nem uma semana e acontece. Sexta ou sábado, eu trouxe aqui a notícia, né, que o Romeu Thomas Júnior definiu para o dia 18 a Assembleia Geral para votação da reforma do Estatuto, certo? Ó, tá definido, vai ser dia 18, no sábado que vem, que aí agora, né, nessa semana já é esse sábado. Teremos a votação para a reforma do Estatuto com todos os sócios do clube. Ok. E aí eu falei, gente, conhecendo o Parque São Jorge, eles vão dar um jeito de derrubar essa votação. É questão de tempo. Só que eu coloquei uma previsão maior, né? Falei lá para terça, quarta-feira, a gente deve ter alguma notícia aí. No domingo, já saiu que o pessoal não tinha concordado com essa decisão, que o Romeu Thomas Júnior não era mais o presidente, né, pela votação de afastamento que aconteceu aquele dia. E ontem,
já saiu a decisão da Justiça, derrubando a votação da reforma do Estatuto do Corinthians. E aí, fui buscar entender, né, o que aconteceu. O conselheiro Felipe Isabella, que inclusive já foi até candidato à presidência do Corinthians, né, vira e mexe tá dando entrevista e tudo mais, participou das reuniões de discussão das pautas da reforma do Estatuto. Ele participou. Só que quando saiu que teria a votação da reforma, ele entrou na Justiça, certo? Acionou a Justiça, segundo ele, tá? Agora eu vou trazer a justificativa que ele trouxe. A realização da Assembleia com vícios formais relevantes compromete a validade dos atos administrativos e causa instabilidade institucional, o que afeta a previsibilidade da gestão e a segurança jurídica dos associados. Ou seja, basicamente, né, aquilo que foi essa decisão tomada pelo Romeu Thomaz Júnior não cabe dentro do Corinthians hoje por conta, né, desse possível afastamento do Romeu Thomaz Júnior. Só que assim, foram atrás desse pedido que ele fez na Justiça, tá? Desse pedido. Tem até uma outra fala dele aqui no Globo Esporte, que ele falou, lamento que tenha sido necessária, mas, mais uma vez, para corrigir a ilegalidade praticada pela presidência do Conselho, eu, o Core, o Conselho Fiscal e vários conselheiros avisamos que o procedimento estava errado. Agora, com essa decisão e com o afastamento do presidente do Conselho, espero que a votação possa ser retomada no Conselho. Vou explicar para vocês aqui mais para frente. Então vamos lá. Assim que ele entrou com esse pedido na Justiça, o juiz do caso negou o pedido dele, tá? O juiz negou. Recebeu o pedido, eu quero que seja cancelada a votação aqui da reforma do Estatuto no Corinthians, por isso. O juiz olhou e negou esse pedido. Porque, segundo o juiz, precisava de um parecer do próprio clube para entender, né, se o que o Felipe estava pedindo era válido ou não. O que magicamente aconteceu? Em questão de tempo recorde, o Corinthians se manifestou na Justiça, corroborando com o pedido do Felipe Isabella. Tá? O Corinthians soltou assim, o Corinthians confirmou que a reunião foi encerrada sem a votação, né, naquele dia. Não contestou nenhum item narrado pelo Felipe. Disse que o presidente da diretoria age em estrita observância ao estatuto. No caso, o Osmar Stabile. Olha só. Afirmou que não há oposição quanto à eventual reforma estatutária. Olha só, não existe oposição à reforma do estatuto, gente. Olha só o que eles falaram nisso. E pediu que o juiz aprecie as necessidades de suspender a Assembleia para evitar vícios procedimentais. Certo? Assim que o Corinthians, né? Aqui um advogado representando a instituição. Assim que o Corinthians deu esse parecer, o Felipe Isabella no dia seguinte já entrou com um pedido com urgência, falando, o réu do caso, que no caso é o Corinthians, confirmou os fatos, a Assembleia é no dia 18, a gente precisa de uma decisão. E aí a Justiça ontem, né, no caso segunda-feira, derrubou a reunião. Aí eu pergunto pra vocês, quem dentro do Corinthians que corroborou com o pedido do Felipe Isabella? Quem? É a dúvida que eu tenho. Quem foi essa pessoa? Porque o advogado entrou representando o Corinthians, né? E essa pessoa, ao que a gente entende, estaria ao lado do Felipe Isabella, porque concordaram em tudo. Tudo. Parece, né? Fica a impressão pro torcedor até de que foi algo combinado. De tão certinho que foi. E só mais um detalhe, tá? Pra gente não passar batido. Esse pedido para derrubar a votação da reforma do Estatuto foi feito em sigilo, tá? Feito em sigilo. Só que aí, como saiu a decisão da Justiça, o pessoal foi atrás e conseguiu descobrir. Mas foi pedido em sigilo.
Pouco tempo depois, né, que a justiça determinou o cancelamento da votação da reforma, Romeu Tuma Júnior pediu licença do cargo da presidência do Conselho do Corinthians, tá? Ele deixou o cargo, não é mais o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Segundo Romeu Tuma Júnior, né, existe uma operação política destinada a bloquear a vontade dos associados, tá? Segundo Romeu, estão usando a presença dele como presidente do conselho, né, essa situação dele que ele foi afastado, mas continua no cargo, para tomarem decisões que inviabilizam a votação da reforma no dia 18, certo? Ele falou, pô, então se eu tô aqui como presidente e tô atrapalhando a votação, eu vou sair do cargo, tá? Ele atacou novamente o senhor Stabile, tá? Novamente, falou, ó, o Stabile se utiliza de um terceiro para propor a ação, porque tem medo de ser julgado exatamente pelo que é, um traidor. Né? Então o Romeu coloca aqui que ele utilizou o Felipe Isabella para fazer esse pedido na justiça, e aí quando a justiça pediu a opinião do Corinthians, a opinião do Corinthians foi muito rápida, e aí fica a desconfiança de que tenha sido corroborada, né, pelo próprio Stabile, segundo a leitura aqui do Romeu, né? E coloca o Stabile como um traidor. Aqui, ó. Um traidor de cada voto que recebeu. Um traidor de cada corintiano que acreditou no seu caráter. Um traidor de quem quer um Corinthians democrático. Mas você descobriu isso só agora, Romeu? Só agora? Porque quando você concordava com as decisões, estava tudo certo, né? Agora que você tomou um chapéu, você tá vendo como a situação é. E a gente volta sempre no mesmo ponto. É cobra engolindo cobra. É isso que acontece dentro do Corinthians. Não existem amigos e inimigos. São os meus aliados e a oposição. A partir do momento que o grupo que eu tô aqui não me favoreceu em algo, eu vou pro outro lado. É o que acontece todo santo dia no Corinthians. Todo santo dia. Porque até pouco tempo Stabile e Romeu estavam assim. Agora já virou água e óleo. Água e óleo, porque um tem interesse disso, outro tem interesse de outra coisa, um quer fazer isso. É o que acontece todo santo dia no Corinthians. Ninguém ali, ninguém tem interesse em melhorar a instituição. São apenas interesses pessoais, tá? E com isso, com esse afastamento, né, com o Romeu Tuma Júnior saindo do cargo, o Leonardo Pantaleão assume a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Se o Leonardo Pantaleão vai solicitar a nova data para essa votação, né, da Assembleia Geral para a reforma do Estatuto, então a votação dos sócios, ou se ele vai voltar, tá? Vai retornar a votação lá para o Conselho Deliberativo primeiro com os conselheiros, para depois ir para os sócios. Porque esse é o desejo, segundo a fala do Isabella, né? Do Isabella. Espero que a votação possa ser retomada no Conselho. E vocês lembram que no dia que era para ter sido a votação no Conselho, tivemos conselheiros do Corinthians reclamando. Ah, mas essa pauta não dá para ser votada. Ah, não, mas isso daqui não pode. Sendo que tivemos, né, diversas reuniões para debaterem os assuntos. Diversas reuniões, né? A pessoa não vai na reunião, não debate o assunto. Na hora da votação, não, mas a gente tem que falar sobre isso aqui. Sim, tivemos que falar e falamos. Foi falado. Se você não estava lá... Ou seja, eles querem voltar, né, com essa votação para dentro do conselho, que aí lá dentro eles conseguem definir. Ó, essa pauta vai, essa daqui não tem como. Essa daqui não dá para passar. É o jogo político de dentro do Corinthians, tá? Mais uma situação, eu falei que aconteceu tudo ontem. Comissão de Ética do Corinthians recomendou a expulsão do ex-presidente André Sanches, que era algo que a gente já havia falado na semana passada, mas precisava agora de um parecer de todos os membros da comissão, tá? Para vocês entenderem. A Comissão de Justiça estava investigando e concluíram que o Andrés utilizou o cartão do clube para bancar despesas pessoais, certo? Concluíram o óbvio, que todo mundo já sabia. Ok.
Com isso, o presidente da comissão de ética, na época, que era o Leonardo Pantaleão, elaborou um parecer que sugeria a expulsão do Andrés. Esse texto precisava ir para a votação de todos os integrantes da comissão de ética, e aí teria o parecer oficial da comissão. Eles votaram ontem, na segunda-feira, e todo mundo aprovou esse parecer. Só que no fim das contas ainda é apenas um parecer. É apenas a opinião da comissão de ética. A comissão de ética entende que o Andrés precisa ser expulso. A partir de agora, com esse parecer em mãos, o presidente do Conselho Deliberativo dá a sequência, né? Ele puxa uma votação dentro do Conselho, numa data que vai ser marcada ainda, e aí os conselheiros vão definir a punição final do Andrés Sanches, se ele vai ser expulso ou não, tá? Então agora está na mão de quem? Do Leonardo Pantaleão, que era o presidente da comissão de ética, que sugeriu o parecer de expulsão e agora se tornou o presidente do Conselho Deliberativo. A tendência é que ele puxe essa votação e que o Andrés seja expulso. Acompanharemos as demais novidades, né? Vamos ver se teremos alguma reviravolta, alguma coisa nesse sentido, tá? Mais novidades. Corinthians entrou na justiça, acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, o CNRD, para cobrar dívidas dos clubes, né, que possuem aí pendências financeiras com o Corinthians. São 11 clubes brasileiros. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo, Ponte Preta, Santa Cruz, Sport e Bahia. Pelo que eu entendi, os valores chegam a 35 milhões de reais, tá? Totalizando todos os clubes ali. Aguardamos agora uma decisão da Câmara Nacional, tá? Para que a gente possa receber esses valores. Tem dívida ali de jogador que, cara, jogou no Corinthians há 10 anos atrás. E tem dívida ali, né? Ou seja, quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, você tem aqui na Série A Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Coritiba, Vasco, Botafogo e Bahia. 8 clubes do futebol brasileiro da Série A devem o Corinthians. O Corinthians deve para outros clubes também? Também. Mas, quando você vê na mídia, parece que só o Corinthians tem dívidas, né? Só o Corinthians. Mas, enfim, mais uma novidade. Corinthians informou que estava fazendo uma auditoria sobre a parte financeira de 2025, que até agora não soltaram o balanço, né? Não foi nem para votação, nem nada. Enfim. E aí identificaram que estava faltando 300 mil reais no caixa do clube, tá? Eles fizeram as contas, era para ter um valor X, olharam lá na conta, estava faltando 300 mil reais. Contrataram uma auditoria externa, a auditoria fez a investigação e falou, realmente, era para ter o valor X, estão faltando aqui 300 mil reais, certo? Então, foi confirmado, está faltando esse valor. Só que esse valor é referente ao período entre 17 de janeiro, aí você fala, 17 de janeiro, né? 3, 4 meses atrás. E 11 de julho de 2025. Ou seja, tem um ano que esse valor sumiu. E só agora foram descobrir. Só agora. Certo? E o diretor financeiro dando entrevista. Se seguir o nosso plano financeiro, em 5 anos a gente paga a dívida. Né? E a gente não consegue votar uma reforma do estatuto. O presidente do conselho sai. E uma bagunça. E o conselheiro entra na justiça contra a votação da reforma do estatuto e o clube vai junto com o conselheiro. Essa é a parte interna do Corinthians. Esse é o Parque São Jorge. E tem gente lá dentro que, não, mas o torcedor tem que apoiar a gente, não pode achar que a gente é inimigo, não, que... A gente vai achar o quê, cara? A gente vai achar o quê? O quê? Olha o tanto de notícia que eu trouxe. Qual notícia foi positiva? Talvez a da expulsão do Andrés, né? Talvez. Que mesmo assim a gente não consegue confiar na votação de vocês. Mesmo assim. Olha a demora dentro do Corinthians para chegar, né, nessa conclusão.
Enfim, a última novidade, bem rápido, o Corinthians fechou a contratação do ex-goleiro Júlio César para o cargo de gerente de futebol do Corinthians, tá? Ele vai ser apresentado aos atletas hoje e vai ter a missão ali de estar junto com o elenco em treinamentos, em viagens e tudo mais. Ele vai ser, cara, o gerente ali do time do Corinthians, certo? Vai ser o meio-campo entre o elenco e a diretoria, certo? Porque o Marcelo Paz é o executivo de futebol. Ele tá aqui trabalhando na parte mais burocrática da coisa. O Júlio César vai ser o gerente, é o cara que tá ali próximo ao elenco, faz esse meio de campo, faz o intermédio e tudo mais. Inclusive, ele tá se preparando para isso há muito tempo. Fez diversos cursos, tá? Fez aqui, ó, curso de gestão de futebol pela CBF, aperfeiçoamento em gestão esportiva pela FGV, gestão de futebol pela Comebol. Estava trabalhando, né, no Red Bull Bragantino, tá? Estava trabalhando no Red Bull Bragantino. Tem uma história enorme dentro do Corinthians, né? Desde categoria de base, ele como profissional do Corinthians também, multicampeão, campeão de Libertadores, campeão do Mundial, não como titular, mas estava aqui no elenco, foi campeão brasileiro, campeão paulista, tem muitos títulos aqui. Então, assim, é um cara que conhece muito do Corinthians, conhece de futebol e acho que é uma boa contratação, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que trouxemos. Deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!